O homem recobra a consciência em um lugar desconhecido, envolto em alguns fios estranhos. Perto dele, uma jovem está sentada, sem reagir a nada. Nesse momento, visões estranhas de um bunker e soldados próximos passam diante dos olhos dela. O homem não consegue acreditar no que está acontecendo. Como ele acabou nessa situação? Mas suas tentativas de se convencer de que isso é apenas um sonho não levam a nada. Após algum tempo, fica claro que as pessoas estão em uma estação espacial orbital. A ação se desloca para 1969, em um laboratório secreto do governo, sob a jurisdição do Departamento de Defesa do Sinunua. Um dos cientistas informa ao general que perderam a transmissão com Sarah. No entanto, uma segunda transmissão veio do mesmo local, mas ainda não conseguiram identificar quem fez contato. O general corre para o departamento de ciência quando é informado de que o agente Brighton desapareceu. Enquanto isso, em órbita, o homem inquieto percebe que há várias outras pessoas além deles. Um deles chama a garota de Sarah, como se a conhecesse. Ele se apresenta como John e o homem se apresenta como Zack. John tenta repetidamente chamar a atenção de Sarah, mas a garota parece estar em um estado de torpor. Ela recebe constantemente lembranças de ter sido torturada com eletricidade, e nessas memórias, o rosto de John aparece. Descobre-se que ele é o agente John Brighton, mas nem isso faz com que Sarah recobre os sentidos. John não entende o que está acontecendo, pois tudo havia sido planejado de outra forma. De repente, Zack se lembra de sua namorada em um momento de intimidade. Subitamente, Sarah o chama pelo apelido carinhoso que sua amada costumava usar. Zack fica indignado. E então os tentáculos negros que prendem as pessoas se apertam, extraindo sua energia emocional e transferindo-a para a nave. Isso afeta também os outros prisioneiros. Outra mulher em pânico se debate nos tentáculos, e a energia emanada dela é imediatamente absorvida pela nave. Os tentáculos param de brilhar, e a nave se acalma por um tempo. O agente explica que essa paralisação permite que o organismo sobreviva. Caso contrário, a mulher simplesmente teria morrido. John volta sua atenção para Sarah. Ele não entende o que fizeram com ela, mas pede que abra a porta. A ação retorna à base. O cientista explica ao general que a transmissão de John se sobrepôs à de Sarah. Mas como isso poderia ter acontecido? Afinal, eles desapareceram com 10 anos de diferença. Enquanto isso, em órbita, John tenta trazer Sarah de volta à consciência. Os alienígenas claramente precisam de algo deles. Caso contrário, já estariam todos mortos. Outro homem recobra a consciência. Ele grita e tenta se soltar. John tenta acalmá-lo, mas o homem está muito irritado e não quer seguir as instruções do agente. Ele se debate nos tentáculos, e John o avisa pela última vez que, se não se acalmar, perderá os membros e sangrará até a morte. O homem chamado Perry gradualmente recobra os sentidos e começa a responder às perguntas. Sua última lembrança é estar em uma cela quando começou a ter problemas estomacais. Um médico, sem entrar na cela, pediu que ele abrisse a boca e, de repente, um jato de vômito negro saiu. John lembra que também se sentiu mal durante o transporte para a órbita. Zack tenta zombar da teoria de John, mas Perry o desafia a olhar ao redor. Onde ele poderia ver algo assim na Terra? Ele conhece máquinas, mas nunca encontrou nada parecido. John admite que o governo sabia sobre os alienígenas, mas o motivo de sua presença e o que querem ainda são um mistério. Ele confessa que trabalhou no complexo de defesa e sabe de coisas que nem mesmo o FBI tem conhecimento. Eles sabem que pessoas têm sido abduzidas há muito tempo e que os cientistas tentam descobrir o motivo. Nesse momento, outra mulher desconhecida recobra a consciência. Ela é claustrofóbica e não suporta estar em um espaço confinado. John pede que ela feche os olhos e diga seu nome. Honda o escuta, mas não consegue se acalmar. Então Perry entra na conversa. Ele pede que ela imagine um lugar seguro, onde sempre possa se refugiar. E a mulher gradualmente se acalma. Os tentáculos relaxam. John sugere que descubram o que têm em comum, pois isso pode ajudar a entender a lógica dos alienígenas. Honda se lembra de ter deixado sua filha na escola antes de ir para o trabalho. De repente, ela se sente mal e experimenta uma dor aguda. Nesse momento, outra garota chamada Alex recobra a consciência. Os homens explicam que, se ela se mover, perderá os braços. De repente, Alex reconhece Zack, pois ele é uma pessoa conhecida. Ele flerta, mas logo percebe que ninguém além de Alex sabe quem ele é. O rapaz menciona sua banda de rock e lista os nomes de seus músicos, mas isso não causa nenhuma impressão. Alex admite que se lembra dele da infância, quando ele era uma celebridade.
mas que morreu há muito tempo porque sua noiva o matou. Foi um caso amplamente noticiado, com uma grande investigação. Sua noiva afirmou que ele se dissolveu em um feixe de luz, mas depois confessou e foi condenada, embora seu corpo nunca tenha sido encontrado. Isso aconteceu há cerca de 15 anos, mais precisamente em 2018. Zack tem certeza de que Alex está sob influência de alguma substância, pois do contrário, suas palavras seriam simplesmente inexplicáveis. Mas Perry debocha de todos, dizendo que agora é o ano de 2050. Zack fica chocado, pois para ele é 2001. No entanto, Honda veio de 1997 e John de 1969. As pessoas ficam atônitas com essa revelação, e os tentáculos imediatamente começam a se ativar, sentindo o medo delas. Honda, aterrorizada, começa a se debater, e os tentáculos imediatamente a capturam e a estrangulam. A mulher sente como se estivesse em um caixão fechado e tenta sem sucesso escapar, até que de repente sente liberdade e vê Sarah à sua frente. Então, ela se vê em uma casa, olhando pela janela e vendo neve e uma criança com um trenó. Sarah a lembra de que esse é seu lugar seguro. Enquanto isso, os outros a veem sendo engolida pela substância alienígena. Honda vê sua avó, que de repente a alerta de que logo ela deixará de funcionar, afastando Sarah. Honda pede para voltar para sua filha, mas o alienígena, na forma de sua avó, apenas sorri. De repente, Sarah se torna ativa. John se lembra de examiná-la no laboratório em 1969, usando os destroços da nave que caiu em Roswell. Naquela época, Sarah descreveu essa cena e as pessoas gritando com extrema precisão. Ele precisou tirá-la do ninho alienígena. E quando ela recobrou os sentidos, disse que eles estavam vindo. Agora, ao ver o sofrimento de Honda, John percebe que Sarah pode interagir com todos eles através do tempo. Honda se acalma, mas agora Alex começa a entrar em pânico. Os tentáculos se ativam, mas a garota consegue se controlar. John explica que, aparentemente, a nave se alimenta do medo e da raiva deles. Acontece que eles são o combustível. A nave precisa que eles sintam medo. Esse é o objetivo dos alienígenas. John conta como fez parte da equipe que descobriu os destroços da nave perto de Roswell. Eles encontraram um alienígena morto e suspeitaram que ele controlava a nave telepaticamente, pois não havia nenhum controle técnico de combustível. Assim, a mente do alienígena não apenas comandava, mas também fornecia energia para a nave. Aparentemente, os alienígenas encontraram uma maneira de converter energia mental em energia cinética. Houve quedas semelhantes em outros anos, o que permitiu ao governo do Subtassone Iowa iniciar um programa de pesquisa sobre OVNIs. Foi então descoberto que a cidade estava infectada. Uma das mulheres estava grávida, e quando a criança nasceu, foi enviada para um centro de pesquisa secreto. Essa criança era Sarah, e ela era muito diferente das pessoas comuns. Sua atividade cerebral era tão intensa que novos dispositivos tiveram que ser criados para estudá-la. Aos 12 anos, ela manifestou telepatia com dispositivos tecnológicos. Mais tarde, conseguiu estabelecer uma conexão com a nave. Mas isso aconteceu apenas uma vez, pois quase a matou, e ela nunca revelou o que viu lá. John era muito ligado a ela, e isso desagradava a liderança. Um dia o general ordenou que a garota ativasse a nave, aplicando eletricidade nela, mas John se opôs. Então, ele foi afastado. No entanto, ele não conseguia aceitar a ideia de enviar a criança sozinha para abordar a nave. Seu colega conseguiu recriar a tecnologia alienígena e, secretamente, enviou John atrás dela. E agora, aqui estão eles. Desde o início, porém, a garota era uma arma do Projeto Ítaca, agente especial de inteligência de anomalias, abreviado como Sarah. E agora é impossível dizer há quanto tempo eles estão ali. Nesse momento, Alex aponta para os tentáculos que despertam e começam a assumir o controle de cada pessoa. John se vê em um quarto de hospital, onde uma mulher mutilada jaz diante dele. O médico que entra zomba de John, pressionando sua culpa, pois o acidente aconteceu por sua causa. Sua esposa pediu para ele parar, mas ele ignorou os apelos e continuou acelerando. Consumido pela raiva, John libera uma forte descarga, que é imediatamente absorvida pelos tentáculos. Enquanto isso, Perry vê sua filha diante dele, mas logo percebe a verdade e grita com ela. Se os alienígenas quisessem assustá-lo, mostrariam sua ex-esposa. Ignorando as ameaças, Perry simplesmente se deita para dormir, enquanto o alienígena faz uma contagem regressiva para seu fim.
Alex, por sua vez, revive o assassinato de sua mãe e o estuprador que a procurava quando ela era apenas uma menina, salvando Alex. A nave recebe essa descarga também. De repente, John se vê na casa da avó de Honda, onde é recebido por uma Sarah adulta. Ela conseguiu criar um canal pessoal entre eles e levá-lo ao refúgio mental de Honda. A avó da mulher está morta há muito tempo. Os alienígenas não pensarão em procurá-los ali. Sarah alerta que o tempo está se esgotando, pois sente a conexão com a nave se fortalecendo. Ela explica que a nave é um biomecanoide controlado por uma IA alienígena. Os alienígenas protegem a vida digital oculta na matriz e se alimentam das emoções humanas. Quando acumulam energia suficiente, abrem portais. Eles podem existir em diferentes períodos do tempo, e agora estão procurando por Sarah. Mas de repente a garota desaparece, e a avó de Honda fala com John em nome dos alienígenas. Eles apenas querem voltar para casa, porque estão velhos e cansados, e começam a contagem regressiva para a vida de John. Eles já observaram centenas de espécies, e os humanos não são particularmente notáveis. Por isso, terão que ser consumidos. Mas John é diferente. Eles o observam há muito tempo. Essa é sua chance, pois às vezes, para um bem maior, é necessário trair a própria raça. Desde que destruiu sua esposa e filha, John busca redenção. É por isso que ele salva Sarah. John se vê de fora enquanto o teletransportador prepara sua transferência e percebe que algo está errado. Enquanto isso, Alex desperta e vê Sarah. Ela a agradece pela oportunidade de vingar o assassino e estuprador, mesmo que dessa forma. Sarah promete que Alex não morrerá ali. Enquanto isso, os outros também recobram a consciência. John conta a Sarah que seu teletransportador não estava configurado corretamente e que tudo aconteceu acidentalmente. Os alienígenas sabem de tudo, e foi por isso que o enviaram ali também. E então, 10 anos atrás, quando durante o experimento Sarah acabou na nave, ela viu a morte de Honda. Zack começa a fazer perguntas e a nave reage imediatamente. Sarah retorna ao refúgio mental de Honda, enquanto os outros cativos sofrem descargas. A avó confirma que há milhares de pessoas sofrendo na nave. Mas por que ela sente compaixão por eles? Afinal, ninguém teve pena dela, exceto John. A mãe dela se infectou acidentalmente com os esporos alienígenas, e agora Sarah precisa superar seu destino. Mas o mais importante é que ela tem poder e pode salvar as pessoas. Sarah se vê de volta na nave, onde Perry, falando pelos alienígenas, promete a morte de todos. A raça humana será extinta. Mas John rebate, afirmando que os humanos não são como os outros. Começam os deslocamentos temporais, misturando passado e futuro. Sarah ouve os chamados de John para abrir a porta, misturados com gritos de socorro. E então ela percebe que pode ajudar a humanidade ao se sacrificar. As conversas que aconteceram na nave se repetem, de novo e de novo. Todos os que estavam ali parecem estar flutuando no tempo. Mas de repente, tudo para. Sarah anuncia que tudo vai acabar agora, porque eles estão chegando. John grita, recusando-se a deixá-la para trás. Mas a garota afirma que não há outra saída. As pessoas desaparecem. Eles despertam em uma floresta coberta de neve. A voz de Sarah narra que, por milhares de anos, humanos foram abduzidos. Tiveram sua vontade suprimida. Foram privados de seus lares e famílias. Mas alguns eram capazes de lutar. Até agora, os alienígenas nunca haviam enfrentado resistência e acreditavam que os humanos eram impotentes. Mas isso não é verdade. Os resgatados olham para a cidade distante, sorriem e começam a caminhar em sua direção. E no espaço, um vórtice se abre. 2 dezenas de naves alienígenas emergem. É aqui que o filme termina.